Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, gente, está começando mais um GorpaCast da editoria de tecnologia. Eu sou Rafael Dias. Eu sou Leon Gomes. E eu sou o Vinícius Liberato. Então, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, né, para nós e para a juventude também, posso dizer assim, né, que é a evolução dos videogames. Então, galera, qual foi o primeiro videogame que vocês jogaram? Cara, o meu que eu lembro foi o Mega Drive. Mais especificamente o jogo do Sonic, no Mega Drive. Jogava muito, inclusive. Foi aquele manual. Você tinha os robozinhos, você tinha que ir desviando um do outro. Ou também foi aquele da cobrinha no celular. Eu acredito que foi esse, não lembro qual agora. Não, o teu primeiro... Não, videogame. Videogame não, na videogame... TV. Não, videogame na TV eu nem lembro qual foi. Faz tanto tempo, né? Faz tempo. O meu foi Mega Drive, logo depois já tinha lançado, se não me engano, o PlayStation 1. Nossa, então o pessoal tá aqui tá mais tarde já. É engraçado que os jogos começaram em universidades de programação de computador. Então, assim, não foram empresas que tiveram a ideia. O pessoal na universidade fazia programa, emulava, assim, e eles iam jogando entre eles, sabe? Foi assim que começou. Depois eles resolveram fazer aparelhos focados só para jogo, que conectava em televisões. Mas o pessoal, sabe, no começo, nos anos 70, por aí, 70 e alguma coisa... Não via um futuro nesse mercado, né? Até porque a tecnologia não permitia muita coisa. Então, nos anos 70, 75, quase nos 80, começou os fliperamas. Não sei se alguém aqui já frequentou algum. Já fui, eu vinha do interior com meu irmão, ia no centro ali, tinha um lugar específico, a gente jogava lá. Aqui em Guarapuava tinha ali perto do terminal, né? Na Rua Guaíra, isso. Isso, ali mesmo. Guaíra, perto do terminal, tinha um fliperama ali. E foi aí que começou, né? Aí, lá pelos anos 80, surgiu o fliperama que as pessoas mais conhecem hoje em dia, que é do Pac-Man. Surgiu no Japão lá. É engraçado que eles chamavam de Puck-Man, P-U-C. Mas como nós estamos nos Estados Unidos e por causa de vandalismo eles poderiam mudar o P para um F, tipo só apagando assim, entendeu? Ou borrando a imagem, eles decidiram mudar para Pac-Man, para não ficar Fuck-Man, entendeu? Não sabia disso, interessante. Mas além do Pac-Man, tinha aquele joguinho lá que era uma navezinha. Space Invaders. Space, que você iria atirando, você não podia se movimentar, né? Você ia só virando pro lado e atirando no... Isso, essa daí veio antes do Pac-Man, inclusive. Antes. E a ideia inicial era para se atirar em seres humanos. Só que duas coisas impediram isso. A primeira é que não dava para desenhar humanos muito bem, usando aqueles pixels. E segundo, que eles consideraram que ia ser muito violento. Então eles transformaram em navezinhas alienígenas que tu atirava. Se ele soubesse o que ia surgir depois, né? Vai achar isso violento. Na década de 80 também começam os videogames pro computador, né? Em que época? Na década de 80. Isso, também começam a ter alguns joguinhos, mas não é muito... Aí também surge o Nintendo. O Nintendo vem mais tarde. Mas era ainda da década de 80, Eu acho que é na final da década de 80, se não me engano. Isso, no final da década de 80. Começa a surgir o primeiro Nintendo. E aí aí tem o Mario, né? Surge o Mario, o personagem mais famoso e icônico dos videogames. É engraçado que a aparência do Mario foi uma questão técnica, né? Eles fizeram ele com o nariz enorme porque era uma das coisas mais fáceis de reconhecer no rosto humano, quando tu colocava pixels. Eles fizeram um bigode porque era muito difícil fazer um desenho de uma boca, e colocaram um chapéu porque era muito difícil fazer um desenho de cabelo com pixels também. Então, todas as características principais dele foram uma limitação da época. Você falou do fliperama também, eu lembrei de mais um que fazia muito sucesso, que eu jogava muito, que era o Street Fighter. Jogava muito Street Fighter no fliperama, muito mesmo. E daí um dia eu adquiri o jogo pro Mega Drive, se não me engano também, na fita. E aí comecei a jogar ainda mais. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, cara. É interessante que a questão dos fliperamas é a empresa que todo mundo conhece, é a Atari, né? Que é a maior fabricante de jogos de fliperama. E ela começou a entrar em crise pouco antes do surgimento do Nintendo, no final dos anos 80. E aí tiveram várias crises criativas e discussões, e uma parte deles virou a Activision, que até hoje produz jogos, entendeu? Jogos terceirizados. Que a Nintendo, ela tinha Street Fighter, mas não tinha Mortal Kombat. Porque o Mortal Kombat era muito violento. Até tinha toda uma questão na época de violência, sangue. E desde aquela época, a Nintendo já tinha essa
característica que ela tem até hoje em dia de um negócio mais pra família, assim, entendeu? Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. A Nintendo tem muitos jogos que ela não tem, né? Que tem, por exemplo, em consoles da Microsoft, da Sony, mas a Nintendo não tinha parado pra pensar nisso ainda. Mas ela também é um dos que mais tem jogos exclusivos, produzidos por ela. E até porque, assim, ela já existia antes dos fliperamas. Ela fazia jogos de carta, jogos de tabuleiro, ela não fazia jogos eletrônicos. Ela só mudou de ramo um pouco. E o foco de família continuou. E aí, depois do sucesso do Super Mario, surgiu a maior rival que ela já teve, que foi a Sega. Que daí ela surgiu como rival fazendo o Mega Drive. E o personagem foi feito para rivalizar com o Mario, que é o Sonic. A ideia é que o Sonic era para um público mais velho, enquanto a Nintendo era para um público mais infantil. Aí foi nessa época que os consoles domésticos, eles superam os fliperamas, né? Isso, o fliperama tava morrendo já, tava mais fraco. Ah, e é interessante que por causa do Pac-Man, o Japão ficou em falta de moeda. De tanta moeda que eles colocavam nos fliperamas pra jogar Pac-Man. As máquinas lotavam e ficou em falta moeda no país inteiro por causa disso. Pra ter noção do tamanho do sucesso do Pac-Man lá. Você perguntou qual o primeiro videogame que eu joguei. Acredito que foi o PlayStation. O PlayStation 1? Isso, porque o PlayStation é da década de 90, né? Isso, por aí. Então deve ter sido o PlayStation mesmo. O PlayStation 1, o GameCube da Nintendo... GameCube. Foram os primeiros... Não, na verdade, da Nintendo, o primeiro foi o Nintendo 64. Videogames em 3D. O GameCube é o quadradinho, né? É o quadradinho. Era pequeno. Isso. E aquele Game Boy? Game Boy é portátil. É portátil? Era um dos Isso primeiros... era uma febre também. Era. Foi basicamente o primeiro videogame portátil da Nintendo e onde surgiu o jogo Pokémon, né? Que é uma febre desde sempre, nunca deixou de ser. Até porque era uma revolução, entendeu? Tu poder jogar um negócio mais potente que um fliperama e ir andando por aí. E era um jogo bem feito, entendeu? Bem trabalhado. Se não me falha a memória, o PlayStation 1, quando ele surgiu, cara, nossa, a galera botou muita expectativa em cima dele, né? Porque pra época ele tinha gráficos, assim, alguns jogos que era assim, nem se imaginava chegar, né? Por exemplo, eu lembro até o jogo de futebol no PlayStation 1, o Winning Eleven. A gente jogava e pensava, nossa, olha onde que chegou isso aí, né? Olha até onde que eles conseguem fazer que real e tal. E hoje... Hoje tem uma coisa muito superior, né? Tipo, é interessante isso aí. É engraçado que desde essa época a Nintendo era superada, foi nessa época que ela começou a ser superada graficamente, em questão de gráficos mesmo e hardware. Que a gente tá falando de mais de 60 anos de evolução. Porque antes até mesmo dos universitários, de ser criado na universidade, né? Por universitários ou... Aquilo que o Vinícius ele falou, já tinha um físico que ele inventou um certo jogo de tênis, né? Para manter as pessoas dentro do lugar onde ele estava trabalhando e tal, que foi o game de laboratório. É uma espécie de tênis for two, que era utilizado num osciloscópio. Então o pessoal tem ele como um gênio, sabe? Ele criou isso, tipo um tênis, o pessoal jogar lá, aí ele mantinha o pessoal dentro de onde ele estava trabalhando. Então era um jeito de atrair as pessoas. E é isso que o videogame faz, né? Então a ideia dele deu certo. Era pra entreter, não. O cara teve uma ideia e isso foi levado a outros patamares. Pra manter os visitantes no laboratório. E depois do PlayStation 1, quem entra no mercado de videogames é a Microsoft. Que ela entra com o Xbox, a primeira versão do Xbox. Aí a Sony responde com o PlayStation 2 e a Nintendo com o Wii. Nessas 3 edições que todo mundo já tá mais familiarizado, né? Play 2, Wii, Xbox. Porque apesar da Nintendo ter os piores gráficos, o pior desempenho de máquina, ela teve o console que mais vendeu no mundo. Vendeu mais que o PlayStation 2, não no Brasil. O Wii foi o console mais vendido? Daqueles 3. Desses 3 dessa geração. O mais vendido da história eu não me recordo, mas esses 3 foi o Nintendo no mundo. E um dos jogos mais vendidos foi o Wii Sports, mas porque ele era vendido junto com o Nintendo Wii. Então, eu sei qual que é. Foi por pacote. E a ideia é que a Nintendo, ela sempre queria inovar. Ela queria fazer algo que os concorrentes não estavam fazendo. Então ela sacrificava gráfico para fazer um negócio diferente. E ela também sempre apelou e ainda apela para família. Para jogos em grupo. Ela vê jogos como uma maneira de reunir as pessoas. A maioria dos jogos do Nintendo Wii era avatares, né? Tipo, bonequinhos que você montava lá e tal. E era um avatar, assim, com uma cabeça, um corpinho, assim, gordinho. E uns bracinhos, assim, tipo, não era um gráfico bem definido, assim, igual o PlayStation 2, o Xbox.
Porque a ideia era entreter, né? E chamar a atenção das crianças também. Então, esse era o ponto delas. Por isso aqueles bonecos cabeçudos, assim, e tal. Na década de 90 também, com o lançamento do PlayStation, surge os videogames para o celular também, né? Os jogos para os celulares. Cobrinha. O jogo da cobrinha. Então, o pessoal foi fazendo a cabeça da galera, né? Esse jogo da cobrinha. A Motorola, ela tentou fazer um aparelho que era celular e videogame portátil ao mesmo tempo. Mas aí acontece que o aparelho dela tinha o pior dos dois mundos. Tinha todas as desvantagens de um videogame portátil, todas as desvantagens de um celular. Aí foi um fracasso completo. Ficou ruim nos dois, entendeu? Em vez de ser bom nos dois. E ela tinha que concorrer com os portáteis da Nintendo, né? Então... Hoje tem muito jogo no celular que tem, tipo, para videogames atuais, né? Por exemplo, você tem aí o jogo do FIFA, você tem o jogo para você baixar no aplicativo mesmo. Tem muitos jogos aí que as empresas estão lançando para celular agora, porque virou um mercado que é produtivo, né? Que tem futuro. Porque as pessoas já têm um celular, né? Elas não compram, não cada compram vez só quem gosta cada vez de melhores, videogame. né? Cada vez Sim. melhores. Então, como a gente pode... tem essa relação, né? Como evolui essas ferramentas de comunicação, evolui também os videogames, né? É na TV, aí foi pro computador, aí foi pro celular. Então, conforme vai evoluindo essas ferramentas, também evolui os jogos. Os jogos, inclusive, ajudam a impulsionar a tecnologia. As empresas que produzem jogos estão sempre numa corrida. Dá pra fazer um paralelo com a Guerra Fria, que tinha a corrida espacial, né? Ou a Rússia e os Estados Unidos querendo um ser melhor que o outro. E é o que essas empresas fazem. E elas vão levando ao limite o hardware delas. É engraçado que os videogames começaram a criar popularidade no período pós-Segunda Guerra Mundial. Não só tinha muita tecnologia nova, por causa do desenvolvimento dela e da Guerra Fria que veio depois, como também elas queriam se distanciar um pouco de toda aquela crise que estava rolando, né? Você falou agora nessa suposta Guerra Fria entre as empresas de videogame. Tá pra lançar esse ano, inclusive, ainda, né? Se não me engano. Tanto a Microsoft quanto a Sony parece que vão lançar novos consoles ainda esse ano. Não. Ano que vem. Consoles eles não anunciaram para esse ano. Todo ano tem a E3, né? Que eles anunciam novos jogos e tal. E assim, a gente vai pular o Xbox 360, o PlayStation 3, porque eles não tiveram nenhuma inovação pros anteriores. Assim como os consoles atuais não tem uma evolução diferenciada. Os gráficos estão melhores, processador, mas não tem nada de revolucionário, entendeu? A coisa mais revolucionária que tem é 4K. E, claro, o VR, né? O realidade virtual. Que tá começando ainda, mas é bem primitivo, assim. Eu vi algo sobre um videogame que seria Scorpion, que é o nome da Microsoft, se não me engano. O nome do videogame seria Scorpion, algo assim. Isso daí são boatos que vazam das empresas. Bastante boato vaza. Já é pra movimentar esse mercado. Não sabe se é a galera que realmente vazou, se é a empresa de propósito. Ninguém sabe, né? O que acontece lá dentro. Então não passa de boato ainda. Não tem nada confirmado, entendeu? Era boatos antes, assim, antes de lançarem o Xbox One, que é o mais recente, tinha boato que ela ia lançar um videogame chamado Scorpio, mas não rolou. A gente não sabe se é porque ela adiou o lançamento, se ela tá desenvolvendo, se aquilo nunca existiu. É boato, puro boato. Mas é que alguma hora eles vão lançar provavelmente novos consoles, né? Que eu ouvi uma matéria que a vida útil dos consoles novos eles têm diminuído. Porque, por exemplo, o PlayStation 1 ele ficou no mercado durante muito tempo, mais de 10 anos, se não me engano. O PlayStation 2 foi um pouco menos de 10. O 3, ele já ficou uns 5, 6. E depois já lançou o 4. Ou seja, eles estão diminuindo o tempo de vida ali dos consoles para lançar novos, assim. E eu acho que não vai chegar, por exemplo, a 10 anos sem lançar um videogame novo. Eu acho, pelo menos. 10 anos eu duvido, mas os videogames, essa nova geração tá aí há o quê? 5 anos? Não Algo sei assim? bem certo agora. 4, 5 anos. Assim, que evolução que eles fariam por enquanto? Porque a evolução gráfica não tá subindo tão rápido como tava antigamente. A evolução gráfica do 2 pro 3 e do 3 pro 4, PlayStation, eu tô me referindo, né? PlayStation 2 pro 3 e do PlayStation 3 pro 4 foi grande. Mas do PlayStation 4 ao que a gente é capaz agora, não mudou tanto assim. Entendeu? É mais por causa da 4K que mudaria. Mas ainda assim não tem tanta gente tendo TV 4K. Eu acredito que, assim, sim, o PlayStation 4 Pro, ele roda jogos em 4K. Mas as TVs 4K não são tão popularizadas. Então é uma questão de esperar isso ser algo mais comum.
Bom, gente, temos que finalizar o nosso GorpaCast. E acredito que o nosso ouvinte aí gerou uma certa, né, nostalgia do passado e também uma esperança no futuro aí de quem gosta, né, de videogame. Com certeza. Então, aqui um abraço do Rafael Dias, eu fico por aqui. Valeu, gente. Aqui um abraço do Leon Gomes. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço do Vinícius Liberato, valeu galera. Curte nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, youtube.com/gorpacast. Nos deem sugestões de pautas, críticas e elogios, caso tenha algum. Muito obrigado e ficamos por aqui. Até mais.